Em 1983, um documento da CIA veio à tona. O que estava escrito nele poderá mudar tudo o que acreditamos sobre a realidade. Um projeto secreto, uma tentativa de provar que a consciência humana pode ultrapassar as fronteiras do tempo, do espaço e até da morte. Eles chamam isso de Projeto Gateway. Esse projeto nasceu em 1983, durante um período de intensa espionagem global, quando a CIA decidiu investir em uma tecnologia de consciência ultra secreta. Eles queriam entender o que a consciência é capaz de fazer quando sai do corpo físico. Seria viagem no tempo? Comunicação à distância? Ou realidades paralelas? Na verdade, querido ouvinte, absolutamente nenhuma dessas possibilidades estava fora da mesa. Robert Morrow acreditava que o cérebro humano, quando entra em um estado de frequência sincronizada, pode projetar a consciência para fora do corpo. A CIA ficou tão intrigada que financiou uma análise científica completa sobre esses assuntos. Mas o que a ciência descobriu? A análise feita pelo Departamento do Exército e a CIA descreve o universo como um holograma de energia e consciência. Em outras palavras, tudo o que existe, inclusive nós, seria uma projeção dentro de um campo unificado de energia. Quando o cérebro humano entra em coerência total, ele se sintoniza com esse campo e pode alterar a própria estrutura da realidade. É só pensar da seguinte forma: o cérebro é como se fosse duas antenas, o lado esquerdo e o lado direito. Quando elas vibram juntas na mesma frequência, é como se formassem um sinal poderosíssimo. Esse sinal é capaz de se conectar ao campo de energia que está por trás de tudo o que existe. É como se conectasse ao Wi-Fi do universo, possibilitando assim muitas coisas, como espionagem. Bom, agora imagine que cada realidade paralela é uma frequência diferente dentro desse mesmo campo. Eu falo um pouco sobre isso no vídeo anterior. Se você quiser saber mais, quando esse vídeo acabar, você pode assistir, que você vai entender mais detalhadamente esse assunto. Quando você muda a vibração da sua consciência, você muda de estação, como quem muda de canal de rádio ou um canal de televisão. O relatório da CIA diz que, com o treinamento certo, seria possível perceber outras dimensões. O que a ciência chama de dimensões alternativas, muitos chamam de realidades paralelas. E o que os espiritualistas chamam de ascensão de consciência, os cientistas chamam de sincronização cerebral. Será que quando nós meditamos profundamente ou entramos em transe, nós estamos realmente acessando outro ponto da Matrix? Se tudo isso que a CIA descobriu há décadas tiver conexão direta com a reencarnação, se a consciência realmente pode viajar entre dimensões, talvez escapar da reencarnação seja mais do que uma metáfora. Inclusive, eu explico isso de forma detalhada lá no meu livro Como Escapar da Reencarnação, que está disponível na Amazon. Todas as informações também estão na descrição do vídeo. Se você quer entender
o que acontece com a alma quando sai da Matrix. As armadilhas para te prender e fazer voltar para a roda de Sansara. Tudo está aqui explicado no meu livro que eu preparei com muito carinho. Como escapar tanto da Matrix, despertar, como escapar também da reencarnação e da roda de Sansara. O documento da CIA foi liberado publicamente, mas prestem atenção, ele veio incompleto. Algumas páginas continuam censuradas. Presta atenção nessa parte para não gerar confusão na mente de vocês. Vamos lá, porque agora eu preciso explicar alguns pontos. A CIA liberou esses documentos para o público, porém, ele veio censurado, com algumas tarjas pretas, conforme eu mostro na ilustração aqui para vocês em algum lugar na tela. Vocês podem perceber que logo acima da página, essa é uma das páginas entre várias, tá? Eu estou só mostrando essa para dar como exemplo. Logo acima na página tem a data. Embaixo a gente vê o número da página. Página 23. Bom, no ano seguinte, em 2003, eles liberaram esses documentos, essas pesquisas, sem a censura, sem essas tarjas pretas. Porém, o texto foi visivelmente alterado. Bom, na página de 2009, muitas dessas partes que estão aqui com uma tarja preta, quando você tentava traduzir ou tentava ler, inclusive essas outras partes que estão aqui sem a tarja, você não conseguia ler, porque não eram palavras, não era um outro idioma. Você tentava traduzir, aquilo simplesmente não fazia sentido. Era como se fosse um monte de letra embaralhada. Parece que tem algo escrito, mas não tem. E o de 2003, dá para ler, dá para traduzir, porém você percebe que foi editado. Não se trata do mesmo texto. Agora a gente vai analisar. Presta atenção, por exemplo, nessa página. A gente vê lá em cima que ela foi liberada em 2003. O número da página já está diferente. Aqui se trata 24. Mas é como se fosse a mesma página. Em 2009 era 23. Em 2002... Gente, eu acho que durante o vídeo eu falei 2009. Eu errei, tá? É 2002. Em 2002 era a página 23 e no ano seguinte, em 2003, era a página 24. Mas se tratava da mesma página. Mas se a gente der zoom e você prestar atenção, o texto não é o mesmo, ele foi editado. Olha só essa parte que eu vou mostrar para vocês agora. Tá vendo que nesse ponto específico tem até um número 60/160? No outro não tem esse número. Se você analisar as duas páginas, você verá nitidamente que não se trata do mesmo texto, ele está editado. Ou seja, a CIA liberou esses estudos, esses documentos para público no ano de 2003, sem a censura, entre aspas, porque ele ainda assim está censurado. Ele está censurado porque ele foi editado. As partes que não era para vir a público, que eles queriam ocultar de toda a população, eles editaram. Essa é apenas uma página que eu estou trazendo para exemplificar para vocês. Como eu já falei, tem várias outras páginas com essa mesma questão. Agora, esse ponto bem esclarecido para que não haja dúvidas sobre essa questão das páginas do ano e da censura, vamos dar continuidade a esse raciocínio. Por que dessas censuras? O que era tão crucial que precisa ser coberto com tinta preta ou editado? O mistério da censura é a prova de que é intencional. Muitas cópias desse documento que circulam na internet
como eu expliquei para vocês, parecem ter um texto borrado ou fraco ou embaralhado ali. Mas não se enganem, quando se trata da CIA, é importante ficar bem atento. Eu fui a fundo e posso te dizer com certeza, não há nada escrito ali. Posso te garantir. Eles esconderam sim informações importantes de nós, da população em geral. O que parece ser uma escrita misteriosa, como no documento de 2002, é, na verdade, uma censura. O texto original desses estudos está completamente oculto de nós. Mas o que eles estavam escondendo? Será que eles censuraram a menção a certos grupos esotéricos para não ligar o projeto deles de forma oficial à espiritualidade? Isso prova a seriedade do que estava sendo analisado. Agora eu garanto que vocês vão gostar do que vão ver. A prova de que a CIA estava mergulhando na Matrix está nas próximas imagens ou desenhos que eles incluíram no relatório. Esses desenhos não são ilustrações aleatórias, são o mapa do universo na cabeça dos agentes. Vamos analisar agora cada um dessas folhas, desses documentos e esses desenhos e ilustrações. Eu vou explicar o que significa cada um desses desenhos. Primeiro desenho. Essa imagem é a base de tudo. Ela mostra que a nossa consciência é a grade de energia. Para a CIA, o hemisfério esquerdo processa a lógica e as palavras, e o hemisfério direito processa imagens holográficas. O objetivo do projeto Gateway é fazer com que os dois hemisférios sincronizem totalmente, criando o estado de consciência unificada para as experiências fora do corpo, como nós falamos um pouquinho atrás no vídeo. Segundo o desenho, esse é o homúnculo sensorial. A CIA colocou esse desenho para nos lembrar que o nosso cérebro tem uma área dedicada a mapear o nosso corpo para eles sair do corpo, talvez viagem astral. Não é misticismo, é a consciência se desligando desse mapeamento cerebral. Bom, no desenho 3, esse é o diagrama do ovo cósmico. Oxi, agora. O diagrama do ovo cósmico mostra a teoria central do documento, que o universo não é um espaço vazio, mas sim um holograma pulsante. Para a CIA, a nossa consciência não é só local, ela faz parte desse holograma. E quando ativamos o processo Gateway, podemos interagir com a energia que flui através dele, possibilitando a visão remota e assim a consciência saindo para fora do corpo, saindo aí para dar umas voltinhas entre as realidades paralelas. Vamos entender agora o quarto desenho. Nós vemos um grande morango do amor. Gente, eu não podia perder essa piada, né? Sério, na moral. Não é um grande morangão do amor esse desenho, tá? Falando sério agora, vamos à análise desse morango do amor. Nós temos o mesmo conceito de touros. Aqui, touros, não sei como que lê. Touros, mas enfim. Touros, né? É, touros. Temos o mesmo conceito de touros, mas aplicado à nossa própria galáxia. Isso reforça a ideia de que somos feitos da mesma energia e regidos pelas mesmas leis de fluxo de energia.
O projeto Gateway não é apenas sobre o cérebro, é sobre conectar a mente individual à estrutura fundamental de energia do universo. No quinto desenho, nós vemos este diagrama mais quântico. Ele mostra que toda a nossa realidade é apenas uma pequena piscada, como um clique de uma onda de energia infinita. E existe entre outras dimensões. O projeto Gateway é sobre como a nossa mente, quando sincronizada, pode acessar essas outras dimensões de energia fora da nossa bolha de tempo e espaço. Essa, queridos ouvintes, é a prova de que a CIA não estava apenas lendo livros esotéricos. Ela estava criando uma estrutura científica para explicar e, mais importante, usar a consciência fora do corpo e a consciência expandida para muitos fins, para muitos objetivos. Agora, voltamos à pergunta que não quer calar. Será que as realidades paralelas não estão lá fora, perdidas em algum lugar, mas sim codificadas dentro da nossa própria mente? E se as pontes entre as realidades for apenas você mesmo? O documento da CIA, o projeto Gateway, foi oficialmente encerrado com a justificativa de que os resultados não eram consistentes. Mas será que eles realmente pararam? Ou será que só ficaram bons demais em usar a consciência e levaram o projeto para o subsolo? Eis a questão. No próximo vídeo, eu vou mergulhar em algo ainda mais secreto. As experiências que a CIA realizou com pessoas comuns para tentar manipular a realidade. Eu te garanto que você precisa ver isso. E te aconselho, se inscreve aqui no canal. Ativa as notificações. Não fica esperando o YouTube recomendar meus vídeos para você. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gostou desse vídeo, você não faz ideia do que eu vou revelar amanhã sobre esses documentos. Eu não tenho como colocar tudo em um único vídeo. Ficaria cansativo para mim e para vocês. Então, eu te espero amanhã com toda essa história, os experimentos, os relatos e os depoimentos dos participantes. Se você quer saber tudinho, tintim por tintim, eu vou te contar. Amanhã, às 18h45. Espero você lá. Tchau!